a mim, já vai ficando empolgado. Querido, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Hoje, Jonathan mandou mensagem assim, né? Pastor, é hoje. Estou na expectativa. Uhul! Mandou um memezinho pulando. Aquele meme de Jesus com os discípulos pulando assim do The Chosen, sabe? Vai rodando, dançando. Expectativa. Nós precisamos estar com expectativa em todo lugar que se fala do nome do Senhor Jesus. Porque se haverá o nome do Senhor Jesus, haverá o Espírito Santo dele revelando coisas novas. Então, eu espero que nós possamos sair desse congresso com coisas novas do Senhor. Quem já achou Efésios 4:11? Diz amém. Amém. Quem não achou, fala, calma. Então vamos na calma. Eu não sei qual é o gosto de filme de vocês. Ontem eu estava conversando com o Carlão, com o Renato, com o Tetém, estava falando sobre filme, né? O que gosta, o que não gosta. E um dos filmes aí, cada um gosta. Um gosta de filme de ação. Estela é mais dos filmes realistas. Quando tem muita coisa que é mais difícil de acontecer, depende. Né? Renata gosta de ação também. Descobrimos que nós gostamos do filme Jack Chan. Cada um descobrindo o seu filme. E aí nós citamos um filme, né, que é uma série de filmes que talvez você deve conhecer, que é do Indiana Jones, aquele cara que vai com um chapéuzão, um casacão, sempre atrás de algum tesouro. E todo o filme dele é o tempo inteiro ele buscando alguma relíquia ou algum tesouro muito importante. Ele passa o filme inteiro sofrendo, com chicote, e foge de gente ruim, e passa por buraco, e vai em ruína, até que ele encontra o que ele está buscando. Qual é o nosso objetivo nessa primeira ministração? Encontrar algo. Então nós também vamos passar, não só essa primeira ministração, todo o congresso, buscando algo. Querendo encontrar, não importa o preço, onde está esse algo, que é a nossa maturidade com Deus. Então você não está sendo chamado, querido, a somente ficar passivo ouvindo. Você está sendo chamado a buscar enquanto escuta, enquanto escreve, enquanto anota. O caderninho não foi dado para ser bonitinho, para você anotar, escrever, guardar, para em casa meditar. Nós estamos aqui para encontrar algo. E nós vamos encontrar essa maturidade. Se nós pararmos para perceber, nós somos um povo, o ser humano gosta daquilo que é maduro. Nós respeitamos e admiramos tudo aquilo que apresenta maturidade. Sabe aquele adolescente que faz coisas mais responsáveis? Todo mundo fala, nossa, esse menino é um filho que todo mundo quer ter. Porque mesmo adolescente, ele já é muito maduro. Nós gostamos das coisas no ponto certo, no ápice, no auge. Ninguém pega fruta verde. Nós queremos as coisas sempre maduras. Isso quer dizer, então, queridos, que Deus também espera e tem grande expectativa que nós sejamos maduros. Porque essa expectativa não é somente humana, é uma expectativa divina. E se nós entendemos que somos esperados a alcançar uma maturidade, quando eu leio a Bíblia, eu percebo que a jornada cristã é realmente uma caminhada de passo em passo, passo em passo. Textos como Jesus diz que ele é o caminho. Se Jesus é o caminho, eu preciso prosseguir nesse caminho. Porque se Jesus fosse apenas um momento, ele não seria caminho. Ele seria somente a porta. Ele é a porta e o caminho. Paulo fala, olha, colocando os seus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha, esquecendo das coisas que se passaram, eu corro a corrida que me é proposta. Mas quem corre uma corrida, segue um caminho. A Bíblia diz, texto que eu cito muito, que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que brilha, brilha, então cada dia ela brilha mais. A nossa vida é de fé em fé, de glória em glória. O caráter de Jesus, que é manifesto em nós, é um fruto, é o fruto do Espírito. Fruto tem um processo para que ele fique maduro. A vida nos diz, então, que se eu perseverar até o fim, receberei a coroa da vida. É um processo. É um processo de maturidade atrás de maturidade. Eu sou mais maduro amanhã do que sou hoje. Mas
esse processo também revela, e quando eu vejo a palavra de Deus, que a expectativa da nossa maturidade é grande. Quando você olha, por exemplo, os critérios para se escolher o diácono, os diáconos que vão estar em Atos 6, os pastores, os líderes, quando Jetro ensina Moisés lá no Antigo Testamento, o povo de Israel chegando no deserto, e aí Jetro fala, é muita gente, encontre dentre ele, e ele descreve pessoas maduras. Às vezes a gente canta aquela música, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o quê? O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel, aviva-nos. A gente começa cantando, a terra clama, oh. Quando, viu lá, minha cantora já foi, sabia? Já estava esperando ela vir. E a terra chama quem? Qualquer um? Não. Porque em Romanos a Bíblia diz que se aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Mas esses filhos são os filhos maduros, os ruiós, maturidade. Então a maturidade é esperada de todos nós. E eu não posso ficar perdendo meu tempo com isso. Eu não posso abrir mão desse ministério, desse desenvolvimento que me foi proposto. Então nós temos que ter atenção a isso. Falando com o meu ponto eletrônico aqui. Então nós temos que ter atenção a isso, e nós somos chamados para buscar essa maturidade. E nós vamos encontrar essa maturidade, amém? E eu não acredito que você ainda não achou. Efésios 4. O texto aqui, Paulo está declarando sobre o Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. E ele vai dizer, a partir do versículo 11, contar o que era esperado no corpo de Cristo. Acompanha comigo, ó. E Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ou com o objetivo que houvesse aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vamos devagar, porque a gente não tem pressa. Jesus diz o seguinte, olha, no corpo de Cristo, alguns receberam dons que falam sobre uma liderança, falam sobre um ministério que impacta diretamente na condução do povo, de plantação, de ministração, de profecia, de ensino. Só que aí no versículo 12, porque você vai pensar assim, eu não sou pastor, não sou profeta, não sou mestre, então eu não estou nesse grupo. Ó, versículo 12. Com o objetivo de aperfeiçoar os santos. Aí você não tem para onde ir mais. Porque o pastor, o mestre, o apóstolo, profeta, evangelista, ele tem como missão conduzir o aperfeiçoamento da igreja. E aí, não existe, então, a possibilidade de você estar excluído desse grupo, porque você é corpo de Cristo. Deus te deu dons, Deus te chamou para ministérios. Eu não sei se eu fui chamado. Se Jesus Cristo te salvou, existe um ministério para a sua vida. E esse ministério tem um objetivo. Não é por nada. Jesus não entregou dons a cada um de nós aleatoriamente por nada. Não há uma intenção. A intenção é que houvesse a edificação do corpo de Cristo. Só que quando eu falo sobre edificar o corpo, a ideia é de construir. Eu vou edificar uma casa, eu vou construir uma casa. Eu tenho um objetivo. Qual é o objetivo da igreja quando se manifestam os dons dentro dela? Aí o versículo 13 vai dizer qual é o patamar, qual é essa caminhada. O que é esperado que aconteça como igreja? Até que todos cheguemos à unidade de fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então o texto diz que nós viveremos os nossos dons como igreja, um edificando ao outro, para que possamos crescer e chegarmos à unidade de fé, à unidade do conhecimento de Jesus e à unidade, à estatura de pessoa madura. Ou seja, nós entendemos aqui
que o nosso objetivo é crescer um com o outro, alcançar maturidade junto. Só que antes de eu entrar e começar a falar um pouco mais sobre a busca pela maturidade, não dá para eu buscar o que eu não conheço. Eu não posso falar assim, ó, vai lá e encontra, vai. Aí você, calma aí, eu tenho que encontrar o quê? O que é essa maturidade? A Bíblia, ela apresenta a palavra maturidade como a estatura de algo. Ou seja, a maturidade tem a ver com algo adulto. Quando a Bíblia diz, por exemplo, Jesus crescia em sabedoria e estatura, lá em Lucas, ele usa a mesma palavra que vai ser usada aqui para a estatura de Jesus Cristo como o homem maduro. Por sinal, eu não sei qual é a sua versão, tem versão bíblica que traz aqui a palavra varão. Sabe aquela varão? Porque está dizendo um homem maduro. A maturidade espiritual, a maturidade de caráter, a maturidade de vida, o nosso padrão de maturidade é o padrão de Jesus Cristo. Então, ser maduro significa necessariamente caminhar e ter minha vida transformada para que eu pareça Jesus. Ou seja, o objetivo então da igreja é caminhar para um lugar onde nós possamos, um ao outro, transformar a imagem, tendo como Jesus a base. Quase como se fôssemos escultores, que são capazes de edificar e trabalhar e esculpir, para que, deixa eu mexer aqui em Ramon, numa partezinha, aqui, agora você parece um pouco mais Jesus. Deixa eu mexer aqui em Rafael, agora Rafael vai em mim e me coloca no lugar mais parecido com Jesus. E nesse progresso, nós crescemos, porque à medida que eu pareço mais com Jesus, eu estou crescendo. E aí eu estou ficando mais maduro. Então, essa maturidade, ela não vai ser medida simplesmente por tempo que eu sou membro da igreja. A maturidade não vai ser medida simplesmente pelo cargo que eu ocupo na igreja. A maturidade não vai ser medida pelo meu tempo ou não de algumas ações externas com o evangelismo. Mas é tudo isso fluindo da minha vida sendo transformada para ser igual a Jesus. Então, para eu entender o que é maturidade, eu vou fazer a seguinte pergunta o tempo todo. Eu estou igual a Jesus? O que da minha vida parece Jesus? E o que está muito distante? Aquilo que foi igual a Jesus, você alcançou maturidade. Aquilo que está longe, você precisa buscar. Então, maturidade, querido, é ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus me leva a viver igual a Ele. Viver igual a Ele me leva ao exercício de algumas coisas. Sabe qual é o problema às vezes, queridos? É que nós queremos viver atitudes de pessoas maduras quando ainda somos crianças. E aí, quando isso acontece, não flui da mesma forma e eu me decepciono. É bem simples. Você não pede para uma criança de 12 anos dirigir o carro daqui para o Rio de Janeiro. Você pede? Ninguém pede. Não só porque está sendo proibido, mas porque não é esperado que ele faça isso nesse momento de vida. Se eu pedir, eu vou colocá-lo numa situação de risco, porque ele não é maduro o suficiente para tomar essa atitude. Você não pede uma criança de 8 anos para tomar conta de uma casa por um ano inteiro, porque ele está sendo colocado numa situação de risco. Ou seja, algumas coisas são esperadas por pessoas maduras. Por que a gente tem que viver esse congresso de maturidade e abrir essa porta nesse momento para que tudo que aconteça daqui em diante faça sentido? Porque se você não veio aqui se conectar a um lugar de ser transformado, você vai perder a oportunidade de se tornar igual a Jesus. Pode ser que você veja com a seguinte expectativa: não, nós vamos cultuar muito tempo, vai ter muita música, então eu vou adorar em espírito e em verdade por mais tempo com a igreja. Vai acontecer, e venha, e tenha a expectativa de estar junto. Eu vou estar em comunhão por mais tempo com a minha igreja, vai se divertir, a gente vai brincar. Venha com essa expectativa. Eu vou ministrar, venha com isso, eu vou trabalhar em alguma área, eu estou querendo ajudar, eu vou conhecer. Essa expectativa é genuína, você precisa ter. Mas isso tudo tem que estar conectado com uma expectativa. Eu quero me tornar mais parecido com Jesus.
Então, a cada oportunidade, tudo aquilo que está sendo dito, que por fruto de oração, de trabalho, pessoas vão ministrar, vão cantar, vão dizer, eu preciso pescar e me conectar para que eu pareça mais com Jesus depois disso. Porque se eu sair daqui sem ter aproveitado essa oportunidade, eu estou me perdendo e estou perdendo a chance de crescer. Então, eu espero que nós sejamos pessoas que buscam de verdade isso. Mas eu não quero que você apenas acredite no Rodrigo aqui, no pastor Rodrigo, dizendo palavras bonitas. Eu quero te mostrar na Bíblia, antes de falarmos sobre como podemos ser maduros, o porquê devemos ser maduros. Porque é esperado, como Jesus ensina no Sermão do Monte, que lá em Mateus 5 ao 7, que a gente tem estudado nas quintas-feiras, que tudo que eu faço surge de uma motivação. O meu coração me leva a fazer algo. E essa motivação, que ela venha pelo amor que você tem ao Senhor, o amor ao próximo. E meditando no Senhor, orando, eu fui vendo alguns motivos. E eu espero que esses motivos para sermos maduros nos mostrem e nos levem a tomar uma posição e uma escolha de maturidade. O primeiro motivo é que Jesus, ele naturalmente espera que sejamos maduros. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o texto que lemos mostrou que Paulo, sob agir do Espírito Santo, informou o seguinte, olha, todos os dons que tem na igreja são para que haja aperfeiçoamento, para que se conheça mais Jesus, para que se tenha unidade de fé e para que se seja maduro. Então, cada um de nós recebemos dons para que pudéssemos cooperar com o outro, para que haja maturidade. Nós ouvimos agora no início, por exemplo, que Jesus esperava que fôssemos um. Jesus esperava que crescêssemos, que tivéssemos amor ao Pai sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Só que essas coisas eu só alcanço com maturidade. Isso significa dizer que Jesus está esperando e criou a igreja com dons únicos para que nós parecêssemos mais Jesus. E se eu não estou entendendo isso, se eu não estou vivendo uma busca pela maturidade, eu estou fora dessa atuação da igreja. Se eu não estou querendo parecer mais com Jesus, eu estou fora dessa linda atuação para que Jesus seja formado em nós. Ou seja, existe todo um propósito, onde todas as coisas cooperam para o bem, onde todas as coisas estão alinhadas, que é para que você se pareça com Jesus Cristo, para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E eu não estar nesse propósito, quer dizer que eu estou fora da vontade de Deus para a minha vida, eu estou fora da atuação da igreja há milênios e assim continuará, que é fazer com que pessoas pareçam Jesus, e eu estou me retirando disso. Então, o motivo que eu tenho para ser maduro é porque Jesus deseja que eu seja maduro. Esse motivo já é suficiente. Ah, não, mas calma aí, pastor. Quer dizer, então, que se eu não sou maduro, você está perdendo a oportunidade de viver a vontade de Jesus para a sua vida. E eu não estou falando, aí tem esse entendimento. Nós não estamos conversando simplesmente sobre um Jesus, um Jesus aí que viveu 2000, não. É o Senhor e Salvador da nossa vida. É aquele que quer fazer a diferença em nós todos os dias. O que morreu na cruz e rasgou o véu para que adorássemos. Aquele que enche a nossa vida. Ele é Senhor da nossa história. Então a vontade daquele que é Senhor da nossa história se torna a nossa vontade. A expectativa do Senhor da nossa história e da nossa vida é suficiente para nos mover para algo. E no texto diz de forma clara que é esperado que cheguemos à maturidade, à estatura de Cristo. Mas existem mais motivos. Aí eu escrevi aqui, e agora vai ficando mais profundo. Eu quero ver qual motivo vai te tirar da passividade, dessa inércia de estar parado. Um outro motivo que eu anotei é que algumas promessas e alguns propósitos apenas acontecerão quando formos maduros. Ou seja, existem coisas que você está esperando, mas que não acontecem, porque você não é maduro. Pastor, o senhor está falando do seu coração? Não, vou te dar exemplos. Acompanha comigo. Existe um momento que Jesus ensina o seguinte, fala sobre jejum.
E aí fala, olha, vocês, os discípulos dele estão lá junto, alguém vem e pergunta, Jesus, por que o povo seu aí não jejua? Aí ele disse, o noivo, ele conta uma história bonita, enquanto os amigos do noivo estão com o noivo, eles não vão jejuar, eles não vão buscar o noivo. Um dia o noivo será retirado, e aí eles vão jejuar. Aí Jesus ensina o seguinte, eu estou aqui, se o jejum é para ter mais de Deus, olha eu aqui, então eles não precisam agora. Quando eu for, eles vão jejuar. E aí depois Jesus começa a falar assim, você não pode fazer retalho, costurar peças novas de tecido em roupa velha, senão rasga. Você não pode colocar vinho novo em vasilha velha, senão rasga. Vinho novo em vasilha nova. Vinho velho em vasilha velha. Aí se você ler rápido, às vezes a gente faz leitura rápida, vamos para o próximo. Vinho novo, Deus abençoe. Mas por que Jesus falou isso? Ele estava falando sobre jejum. De repente ele fala sobre vasilha e roupa. Olha o entendimento. As pessoas perguntaram aos discípulos de Jesus por uma mentalidade que eles tinham, de algo antigo. Porque era novo ter Deus entre eles. Jesus estava ali pela primeira vez. Até então eles conheciam Deus pelo que o profeta falava, pelas manifestações em cultos, pelo agir dos sacerdotes e profetas. Agora Jesus estava ali 24 horas na frente deles. Então eles foram naquela de jejuar como eles sempre fizeram. E hoje nós devemos jejuar? Sim, porque hoje temos que buscar o noivo que foi retirado. Só que Jesus viu que aquele grupo de pessoas estava com a mente antiga. Eles não iam entender a nova revelação, a nova aliança, se eles tivessem uma mente antiga. Não adiantava Jesus colocar uma vida nova em pessoas antigas. Jesus não poderia esperar deles maturidade, enquanto eles não são maduros. Então, para que eles recebessem esse vinho novo, primeiro eles tinham que ser vasilha nova. Porque, literalmente, querido, a vasilha era feita de couro. Vinho novo dentro desse couro antigo, o couro não estica mais quando ele fica antigo. E o vinho estufa, porque ele elimina gases. Então, literalmente, era o que acontecia. Se você botasse vinho numa vasilha antiga, ele estufava e rasgava. Você perdia a vasilha e o vinho. Então, existem coisas que nós só viveremos quando formos vasilha nova. Não adianta eu querer fazer retalhos. Ou seja, viver como crianças para que possamos experimentar coisas de adultos. Paulo fala, queridos, 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. Aí depois ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, fazia como menino. Agora que eu sou homem, deixei as coisas de menino, faço as coisas de homem. Capítulo 3 está falando sobre amor. Aí você espera conseguir amar seus filhos, amar seus pais, amar sua esposa, seu marido, ser diferente no trabalho. Como? Se você ainda é menino, se você não se desenvolveu, se você não alcançou uma vida com Deus suficiente para que eu possa amar até mesmo os defeitos. Quando que a igreja vai começar a fazer a diferença? Quando alcançarmos a maturidade. Porque a natureza clama pela manifestação dos filhos maduros. Então existem propósitos e promessas que vão acontecer quando formos maduros para viver. Não é sobre um vinho colocado no chão, é um vinho colocado em nós como vasilhas novas. Mas existem coisas que não são entregues a nós, porque se forem entregues não serão bênção, estourarão, destruirão quem nós somos. Agora pensa o seguinte, anotei, Deus estava falando, deixa eu anotar essa frase aqui, senão... Pensa no seguinte ideia, querido. Imagina que Deus está olhando para cada um de nós. E Ele quer dar um papel. Ele quer dar uma função. Ele quer te colocar num lugar estratégico para que você faça diferença. No seu trabalho, na sua casa, onde você joga futebol, onde você conversa, na padaria que você vai. Ele espera isso. Não, eu vou pegar a Catrine vai no trabalho, ela com esse coração maduro vai fazer isso. E aí ele olha para a Catrine e fala, mas Catrine não é madura para isso. Existem papéis de relevância que não estão acontecendo, simplesmente porque nós não somos maduros para pagar o preço e viver. Existem propósitos que deveriam estar acontecendo, mas não acontecem através de nós, porque não somos maduros. Existem coisas que não acontecem em nós, porque não somos maduros.
E se depender da sua maturidade ganhar a sua casa? E se depender da sua maturidade de fazer diferença na vizinhança? E se Campos estiver esperando a sua maturidade para fazer diferença? Não, pastor, uma pessoa só ganhar Campos? Existe uma pessoa que ela é muito conhecida pela teologia, né, porque tem lá o Calvino, todo mundo, calvinista, todo mundo conhece isso. Sendo que a grande obra da vida desse homem, Calvino, não foi a teologia que ele escreveu, e sim a diferença que ele fez na cidade que ele mora. Morava, né, e morreu. Ele morava em Genebra, na Suíça, uma das piores cidades da sua época para se viver, das piores. O que ele começou a fazer? Primeiro, ele dedicava todas as noites em oração pela cidade. Todas as noites ele ia orar por um tempo numa torre. Madrugada, frio. E a Suíça, frio, não estava nem ele, ia orar. Só que ele começou, a partir do que ele entendia da palavra, a agir na cidade, agir nas leis, agir no Código Civil, agir nos princípios da cidade, pelo aquilo que ele cria em Jesus. Isso começou a fazer uma mudança, uma transformação, e a cidade começou a mudar os seus fundamentos, os seus princípios. E hoje Genebra é uma das melhores cidades para se morar. Um homem foi maduro o suficiente para pagar o preço. Aí você fala, não sei se vai ser através de mim ou aí no seu trabalho. 100 pessoas poderiam estar sendo alcançadas hoje por nós. A sua casa, a sua rua. Quantas pessoas nós convivemos? Significa, então, que existem papéis relevantes para fazer a diferença, que nós ainda não estamos vivendo, porque ainda não somos maduros para isso. E eu tenho que entender o seguinte, opa, eu preciso ser maduro para viver isso, porque há uma expectativa na minha vida. Tem um terceiro motivo, para você não se perder. Primeiro motivo, é porque a Bíblia mostra que Jesus tem expectativa que eu seja maduro, como eu li em Efésios, capítulo 4. Segundo motivo, um grupo de textos mostra que existem promessas, propósitos, lugares que eu só vou alcançar se eu for uma pessoa nova, diferente, madura. Porque existe vinho que não vai ser derramado no meu coração enquanto eu não for madura. E o outro motivo é interessante, é que, e agora esse aqui me pega de jeito, não sei como é que vai ser para você, mas a maturidade é uma consequência natural do cristão. Como assim natural? Natural do que todo cristão se tornará maduro. Por quê? Porque a maturidade, ela não é um processo que vem simplesmente do ar. Mas é um processo natural como? Se eu pegar um pedaço de carne e colocar na churrasqueira, ele vai assar. Porque vai acontecer de colocar a carne no fogo, ele vai assar. Pode ser que demore. Pode ser que asse muito devagar se você for um churrasqueiro ruim. Pode ser que queime, mas vai assar. A não ser que você colocou carne na churrasqueira e não tinha o quê? Fogo. Se houver fogo, churrasqueira e carne, haverá churrasco. Exatamente isso. Não tem erro. E o churrasqueiro? O churrasqueiro é quem conduz a condição para que o churrasco fique da melhor forma. De churrasco a gente gosta, entende, sabe, olha. Não sei se entende fazer, mas entende. Carlão, lá. Marcelo também é aqui, ó, churrasqueiro já fez lá em casa. Leonel também, já dá para fazer o quê? Um rodízio. Agora, olha só, eu vou levantar hipóteses e vocês falam comigo. Se eu colocar uma carne na churrasqueira, passou 1 hora e a carne não assou, o que aconteceu? Não está funcionando, faltou o quê? Carvão, por isso faltou fogo, ótimo. O que pode ser então na minha vida? Porque eu vou olhar o seguinte, aceitei Jesus faz 5 anos e não estou crescendo na caminhada com Ele. Eu estou indo 5 anos na EBD, frequentando, pegando dízimo, participando, sou membro, diácono, líder, pastor, independente do que você é, 5 anos de sua vida com Deus. Você está participando disso tudo e não está acontecendo maturidade. Não tem fogo. Você está na churrasqueira, você é a carne, mas não tem fogo. Porque se tiver fogo, o churrasco vai ser assado. Qual é o problema, queridos? É que será que realmente a nossa vida é governada pelo Espírito Santo de Deus? Isso coloca em xeque quem nós somos. Porque quando eu digo que eu aceitei Jesus, essa é a lógica. Aceitei Jesus.
Aí Pedro ensinou em Atos. Esse texto é conhecido. Pedro, lá, Atos 2, descida do Espírito Santo, 3.000 pessoas aceitam, lembra? Quando ele prega bonito, uma pessoa fica assim, toma um susto. Tipo, matamos Jesus e agora? E agora, Pedro? O que eu faço, Pedro? Aí Pedro falou, creiam em Jesus. E vocês vão se arrepender dos seus pecados, então vocês vão ser perdoados dos seus pecados e vão receber o doreado do Espírito, o presente do Espírito Santo. Aceitei Jesus, eu recebo o Espírito, porque o Espírito é o selo da promessa. O Espírito é quem guia os filhos, em Romanos 8,14 fala, que os filhos são guiados pelo Espírito Santo. A igreja é templo de quem? Alguns sabem. Quer ver como é que se for de novo, mais gente sabe? É incrível isso, é revelação na hora. Ó. A igreja é templo É incrível. Falou de novo, o Espírito ensina na hora. Calma aí, acorda aí, você esqueceu? Se nós somos templo do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, o nosso fruto é o fruto do? Se quem dá todos os dons é o? Se Jesus disse, eu vou embora e vou enviar o Consolador para estar em vós, que vai conhecer do pecado, da justiça e do juízo. Quem é esse, Então, se há o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo conhece a mente do Senhor, está dentro de nós, nos dá o caráter de Jesus no fruto do Espírito, habita em nós, nos selou, nos guia, é natural eu ser maduro. A não ser que esse discurso lindo seja muito belo, mas a minha churrasqueira não tem fogo. E se não tem fogo é porque não foi colocado fogo. Porque aonde o fogo do Espírito queima, ele nunca deixa de queimar. Você pode diminuí-lo dependendo das suas escolhas. Você pode atrasar o churrasco, abafar o fogo, mas vai ter um foguinho ali. Se você for sábio e buscar, haverá mais fogo. Mas nunca deixa de ter fogo. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer, querido? Se não há maturidade depois de um tempo de agir do Espírito Santo, eu vou perguntar, tem agido o Espírito Santo? Porque pelo fruto conhecereis a árvore. A maturidade é natural daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então, nós não estamos pregando, montamos um congresso, Deus usou a vida da pastora Érica, de Fernanda, a equipe, um grupo de pessoas da comida, um grupo de pessoas no louvor. Isso não está acontecendo só porque acha que é bonito. É porque maturidade é algo que Jesus disse há 2000 anos atrás, de várias formas, através de Paulo, no texto que lemos. Porque é o natural. Porque ele espera de nós, porque ele capacitou a igreja para isso, ele espera que a igreja faça isso e dê o Espírito para isso em nós. Então, nós somos chamados para ser maduros. Se você concorda, você diz sim. Se não concorda, diz não. Somos chamados para ser maduros, sim ou não? Sim. Tá bom. Nós vamos viver vários momentos, queridos, como igreja, para aprender sobre essa maturidade em vários lugares diferentes. Meu papel aqui é, nesses momentos finais, além de abrir o seu coração para a necessidade de buscar, é falar alguns comos. Você está no Efésios 4? Só para saber mesmo. Então, primeira coisa, o que fazer para alcançar maturidade? Amém. Segurar o som, viu? Nós ouvimos no início hoje, e estava já em consonância, porque a maturidade cristã, ela é gerada na unidade. Pastor, de onde que o senhor tirou isso? Você está em Efésios 4, lê se não é isso que Paulo falou. Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quem está sendo edificado? O corpo de Cristo é a igreja, que está em unidade. Se eu não for corpo de Cristo, não estou sendo edificado. Mas a minha vida é muito difícil, eu não sinto o agir do Espírito Santo. Primeira pergunta que eu faço, você está fazendo parte do corpo de Cristo? Não, eu vou de vez em quando. Então você vai ser de vez em quando ministrado. Eu quero ser igreja sozinho. Não dá. A palavra original igreja, ela é coletiva. Eclésia é um chamado de uma assembleia. Para fora ainda, para fazer diferença. Não existe igreja sozinho, sabe? Não existe eu sou igreja no final das contas. Que isso? Não, calma. Nós somos. Nós somos igreja. Porque se eu for igreja sozinho, e Júlia for igreja sozinha, existem duas igrejas. E Jesus só virá para uma. Então, mesmo no dia mais distante, onde Júlia está na Europa, e eu estou na Ásia,
ainda somos uma igreja só em Cristo Jesus. Existe uma parcela dessa igreja que se reúne aqui, no Jockey, perdão. É porque tem uma parcela daqui que está no Jockey, incrível, está vindo para quê? Se eu mandar levantar a mão, levanta quase todo mundo. Aqui no Jardim Carioca. Existe uma parcela que se reúne lá na Europa, na Ásia. O nosso missionário Edson, ele é igreja conosco, mesmo na África. É uma igreja só. Mas continua o texto, olha só. Versículo 13. O objetivo é que cheguemos à unidade de fé, pleno conhecimento do Filho de Deus e o estado de pessoa madura, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Agora, o texto continua. Olha só o que Paulo fala. Para que não sejamos mais como... Só a minha que tem essa palavra. Para que não sejamos mais como... Opa, então o objetivo não é ser criança. Por quê? Porque se formos criança, corremos o risco de ser arrastado pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas isso está acontecendo aonde? No corpo de Cristo que está sendo edificado. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Para aí, cresçamos é um nós ali, não é cresça, é cresçamos. Paulo fala o seguinte, eu e todo mundo aqui, vocês de Éfeso estão ouvindo, nós estamos crescendo juntos, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. Cabeça de quem? Do corpo de Cristo, que é o cabeça. Não há crescimento fora do corpo. Por quê? Porque Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe por quê? Que muitas vezes nós estamos parados na caminhada de maturidade, de crescimento e busca? É porque não estamos ajustados nesse corpo. Não tem mistério, é isso. Mas não, é só isso mesmo. O que não é estar ajustado? Pensa o que seria o seu corpo não estar ajustado. Pensa o que seria a sua mão não ajustada. Ela vai estar quebrada, ela arrancou, está distante, querendo ser corpo sozinha. Igual aqueles filmes assim, a mão andando sozinha, igual aquele filme, não esqueci o nome, que tem com a mão sozinha. Não existe isso no corpo de Cristo. Ah, mas por que eu não sou edificado? Porque você não está perto do corpo de Cristo, é isso mesmo. O que é estar perto? É frequentar o culto, frequentar os encontros, é ligar e falar assim, vamos nos encontrar? Vamos, é ser igreja. Mas aí a gente está com a perspectiva que, às vezes, a maturidade está vinculada ao prédio, está vinculado à pregação A ou B, está vinculado ao corpo de Cristo, querido. A expectativa está no corpo de Cristo, todos nós. Não é só o pastor Rodrigo que edifica, não. Juan no som edifica, Juan ajudando edifica, quem colocou esses envelopes para que haja oferta edifica, quem preparou aquele kit, quem limpou esse chão, quem preparou o lanche, quem veio antes, quem orou. A edificação é completa. É estar junto, é dar um sorriso, um abraço, isso é edificação, querido. Mas isso só acontece no corpo de Cristo. Se não houver unidade, não haverá maturidade, porque a maturidade flui, aonde o Espírito Santo do Senhor flui, e o Espírito Santo está no templo, na moradia dele, e a moradia dele é a igreja, ou não sabeis vós, que sois templo do Espírito Santo. Ah, mas eu não estou me sentindo. Esteja unido com a igreja do Senhor. Enquanto você estiver correndo sozinho, você não será maduro. Você espera que criança seja madura onde? No lugar onde criança se reúne, aprende a ser madura. Nós nascemos criança na fé e nos aperfeiçoamos na igreja do Senhor. Então, primeiro passo para buscar maturidade, seja igreja. Mas, pastor, toda hora eu escuto isso. Pois é, não é redundante, mas é a verdade. Segunda coisa, maturidade não tem a ver com o tempo, simplesmente, mas com escolhas, com intenção. Como assim, pastor? Não é porque você tem 20 anos de convertido que necessariamente você é mais maduro que quem se converteu no passado. Não é porque você vem em todas as EBDs que necessariamente você é mais maduro que um outro. Não é que você frequenta mais ou menos cultos. A sua maturidade vai ser resultado de um grupo de escolhas. E todas essas escolhas partem de um propósito, parecer mais com Jesus.
Por isso que às vezes acontece aquela coisa, fulano chegou ontem e hoje já está fazendo uma loucura, líder e fazendo a diferença. Por quê? Porque ele fez escolhas para ser maduro. Foi isso que ele fez. Escolheu acordar mais cedo para vir na EBD. Que horas é EBD, pastor? 8 é café, 8h30 é EBD. Aí ele chegou às 8 para o café. Por quê? Porque a comunhão da mesa gera maturidade. Veio para EBD. Para estudar o quê? Sobre Jesus. Domingo após domingo. Aí depois você olha, caramba, cresceu rápido, o cara está há 2 anos. 2 anos acordando cedo todo domingo. Sendo maduro para buscar isso. Você se surpreendeu? Ele vem em todos os cultos, ele presta atenção, ele desliga o telefone, ele não fica conversando, ele foca em Jesus, ele adora, ele aprende, ele pergunta, pastor, eu não entendi isso, me responde, ele pergunta a um amigo, ele ora. Quando o pastor fala, ora todo dia, ele ora todo dia, ele acredita, ele jejua, ele paga o preço, ele faz algumas coisas, ele busca. Então ele se torna mais maduro, porque a maturidade com o Senhor não vem pelo tempo, vem pelas escolhas. Tem gente mais nova que você, que é mais maduro que você na fé, somente porque ele escolheu isso, no mesmo lugar que você está. É como se passasse todo dia o Espírito Santo servindo numa bandeja a maturidade, e você ficou parado, perdeu a oportunidade, está aí parado, não buscou. Mas pastor, de onde você está tirando isso? Se prepara agora, tá? Fiz questão de escrever. Diz a palavra do Senhor em Jeremias, buscarei e encontrarei quando eu buscar de todo o meu coração. Tiago, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vós. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e insondáveis que não conhece. Tem coisa que você não conhece porque você não busca. E vai continuar a não conhecer enquanto não buscar. Conheçam, Oséias, e permaneçam em conhecer o Senhor, e tão certo como a alva e a chuva ele virá. A alva, o amanhecer vem todo dia, a chuva vem sempre no período dele. Conhecer o Senhor é certo se eu buscar. Por que não está tendo, então, nascer do sol? Por que não está tendo chuva? Por que não está aparecendo Jesus na minha vida? Porque você pode não estar buscando. Vamos embora, tem mais, tem só isso não. Busquem enquanto é possível achar, clamem enquanto ele está perto. E tem gente que só clama quando parece ele estar longe, quando está com problema, quando está com dificuldade, quando perdeu o emprego, quando perdeu família, perdeu o namorado, aí busca, aí quer ser maduro. Vambora, tem mais. Assim diz o Senhor Israel, busquem-me e terão vida. Texto de Amós. Aí você quer ter vida, todo mundo quer ter vida, amém? Busca. Tem mais. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Acabou? Não. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, e Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Eu li do Antigo e do Novo Testamento, eu li profeta, eu li salmista, eu li tudo. A Bíblia diz, busca e encontra, bata na porta e ela vai abrir. Não depende do tempo, não depende do pastor, depende da sua escolha. São 4 da tarde de um sábado, vai até 9h30, por causa do momento escondidinho, que a expectativa é grande. Ou aquele que está esconderijo no aipim, à sombra do potinho. Querido, preste atenção, você tem que buscar, pagar o preço. Ah, pastor, eu não estou encontrando, jejua, leia mais, eu não estou encontrando, lê mais, ora, busca, incomoda as pessoas, começa a ligar para o seu pastor, começa a ligar para a sua liderança, manda áudio, pastor esqueceu, igual o Ceci de Júlia, falou, pastor esqueci, vou responder, manda, pergunta, vem mais cedo, pastor, eu não posso vir na EBD de jeito nenhum domingo porque eu trabalho, o que pode ser feito? Vamos ver o que pode ser feito. Começa a incomodar, começa a buscar, começa a bater na porta, começa a fazer algo diferente, para que você seja maduro. A não ser que você não queira ser maduro. E não querer ser maduro é uma escolha de quem não quer viver a vontade de Deus, quem não quer viver a expectativa de Deus, quem está ignorando o agir da igreja, está ignorando o Espírito que mora dentro dele e coloca muita coisa em xeque. A Bíblia pede para você buscar. Então a maturidade está na unidade com o corpo de Cristo. Maturidade não tem a ver com o tempo que você está na caminhada simplesmente, mas as escolhas que você faz. O seu amanhã pode ser o amanhã mais maduro, se você escolher isso. Ah, eu não tenho tempo. Eu vi esses dias uma coisa incrível. Eu estava vendo o vídeo, o cara falou assim, você pode ser
mais desenvolvido ou se aperfeiçoar em relação a qualquer outro. Em um ano. E você vai alcançar um patamar acima de 95% das pessoas que fazem aquela mesma coisa. Exemplo, você quer tocar bateria melhor, você quer aprender inglês, você quer aprender a conversar, você quer aprender qualquer coisa. Tem um cara que faz o seguinte método, todo dia ele dedica 18 minutos. 18 minutos por dia, por um ano, em um único assunto, sem deixar de fazer um dia. Se não me engano, dá não sei quantas mil horas no final lá, tem a conta, e aí você aprende algo. É a técnica desse cara. 20 minutos, então vamos arredondar. 20 minutos de dedicação diária para ser mais maduro. E daqui a um ano, no próximo aniversário, me diz se você não é mais maduro ou não. Vamos lá, 20 minutos por dia. Quem não tem 20 minutos, você tem. Basta você deixar de ver o feed do seu story, gravar 3 áudios, que agora os áudios estão ficando grandes, bota um vezes 2, né? Não, ver metade de um episódio da sua série, do seu dorama, do seu filme, só para você fazer isso. No intervalo do jogo, você vai parar, vai começar, você vai mudar alguma coisa da sua rotina, mas você tem 20 minutos para Deus. E aí depois você me diz, depois de um ano, você não é mais maduro. Escolhas. Mas eu termino dizendo, queridos, que não é só sobre uma unidade, não é só sobre querer e escolher. É sobre ir mais profundo. Não é fazer de qualquer jeito, não é ler por cima, não é orar de qualquer forma. Tem gente que se contenta com o superficial, simplesmente porque não quer o mais profundo. Ah, eu não sei orar. É isso mesmo, você vai aprender. Mas se você ficar 7 anos falando eu não sei orar, significa que você não está querendo aprender. Porque conversar em 7 anos, você aprende a conversar com alguém. Você aprende a como falar, o que dizer. Então, profundidade, querido, fala sobre um lugar que eu posso ir mais, se eu quiser ir. Todo mundo, quando chega na praia, repara isso, olha que loucura. Quando você chega na praia, você está na areia. Já reparou isso? Loucura. Não sei que você chega de helicóptero e você mergulha direto na água, você chega na praia, na areia. Ou seja, quando você chegar na praia, tem gente que está surfando lá embaixo, tem gente que está tomando banho no rasinho, tem gente que está pegando jacarezinho mais no fundo, tem gente com água no peito, água no pé, água na perna. Mas todo mundo chegou no mesmo lugar, na areia. Resolveu ir mais profundo. O que é esse congresso? Está todo mundo na areia. Todo mundo chegou pela mesma porta, pegou o kit, chegou, sentou, todo mundo aqui. Aonde você vai, significa o quanto você vai se conectar, o quanto você vai buscar, e não é só buscar por buscar, é o quão mais profundo você vai buscar isso. Isso vai dizer qual será o resultado da sua maturidade. A sua busca precisa ser profunda. Então, qual é a expectativa agora, querido? É que você feche seus olhos. É que você se conecte agora com Deus. Feche seus olhos. Pode fechar.